E aí, gente, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso Lição em 10 Minutos. Essa aqui é a primeira lição do quarto trimestre de 2020. Nós vamos estudar o tema nesse trimestre de Educação e Redenção. Nós estamos aqui, você já conhece nós, eu sou o Matheus, a Elisa, a Vitória, o Gustavo, a Kathleen. Esse trimestre nós vamos ter alguns convidados aqui durante o decorrer. Você vai poder conhecer mais pessoas assistindo nós aqui. A primeira lição, acho que o próprio nome, né, do tema pode te dar essa ideia já, você já pode ter pego, mas a primeira lição ela fala sobre a educação no Éden. Vai começar falando sobre como que é essa ideia de educação, né? Como que Deus lidava com essa ideia de educação. E educação aqui, gente, no sentido de ensinar mesmo. É como se fosse uma escola, né? Essa é a ideia da educação. Não é questão de no sentido de respeito, talvez, ou enfim, é de ensinar, ensino. E aí quero começar com a pergunta aqui para vocês. Como a gente está falando do Éden, existe alguma relação entre o Éden, assim, algum propósito de Deus ao criar o Éden relacionado à educação? O que vocês acham disso? Bom, Deus havia criado Adão e Eva, né? Então, ele conhecia eles muito bem, né? E o Éden era um lugar onde todos os dias Deus podia ir lá e estar em comunhão com Adão e Eva. Então, era um lugar especial que Deus podia chegar e conversar com eles, né? Para eles estarem em comunhão. Uhum. Eu também acho que, assim, tinha o propósito de ensinar as características celestiais para Adão e Eva. Então, ensinar os conceitos do céu, as coisas eternas, conhecer mais sobre Deus. Sim, exatamente. Através da educação do Éden, eles podiam conhecer mais sobre o caráter, a bondade e o próprio amor de Deus. E isso também envolvendo a entrega de responsabilidades, visando a estimulação do potencial de cada um, e também ensinamentos para que eles fossem seres morais livres, para poder escolher entre obedecer ou não. E o próprio ambiente onde eles estavam era uma forma de aprendizado, porque cada detalhe que eles tinham ali, eles podiam saber mais sobre o mundo e sobre o próprio Criador. E tudo isso ainda com acesso ao próprio e mais poderoso mestre, né? E é muito legal isso que a Kathleen estava comentando, porque a gente percebe que o relato de Gênesis ele vem numa ordem gradual. Então as coisas vão acontecendo com uma certa ordem, não de repente acontece tudo. Então a gente vê que o processo e as etapas são muito importantes para o todo, né? E quando a gente vê isso em relação ao homem e Deus, a gente percebe que é a mesma coisa. Então, quando o homem é criado, ele é dado uma função e aí depois Deus vê que não é bom que ele fique sozinho, enfim. Então as coisas vão acontecendo de forma gradual. E você também já deve ter aprendido alguma coisa na sua vida e você percebe que tudo que você aprende é de forma gradual. Não é da noite para o dia que você consegue tocar um instrumento, que você consegue aprender uma nova língua, ou enfim, qualquer outro tipo de aprendizado. Então o Éden ele segue essa mesma passagem. Etapas onde Deus ele passava tempo, e alguns teólogos vão comentar que o plano era passar dias e dias explicando esses conceitos celestiais para a raça humana. É bem legal isso, né? Tipo, o Éden não é como se fosse apenas a casa de Adão e Eva, né? Não era apenas onde eles moravam, mas Deus construiu todo esse local para ele servir como uma escola mesmo. Cada característica desse local ensinava a eles, né? Sobre o amor de Deus, sobre a vida, sobre o mundo, né? E continuando nessa perspectiva de educação, eu vou pegar aqui. A gente sabe, até porque é por isso que nós estamos aqui hoje, que em determinado momento ocorreu a queda do ser humano. Adão e Eva pecaram, eles escolheram, tomaram uma decisão ruim, eles escolheram desobedecer a Deus. E assim, eu achei bem curioso, porque eles tinham acesso direto a Deus, né? Lá no Jardim do Éden. Então, o que a queda deles, né? O que esse erro deles, essa decisão ruim, pode nos ensinar hoje sobre como nós podemos viver uma vida talvez mais próxima de Deus ou tomar melhores decisões hoje em dia? Uhum. Mateus, como você mesmo disse, né, a questão de ficar ligado a Deus, né, de permanecer em comunhão com Ele. Isso a gente encontra em João 15:5. Eu não sei vocês que estão em casa, mas na sala dos jovens a gente gostou bastante de falar sobre a videira, que a gente precisa ficar ligado à videira, e Cristo é a videira, e nós somos o ramo em que passa a seiva, que é o Espírito Santo no nosso coração, e a partir disso a gente produz os frutos do Espírito.
Então, é necessário que nós, cada dia, Ellen White até comenta que cada dia você tem a sua entrega a Deus. E a partir disso, você permanecendo ligado a Deus, você vai produzir os frutos e você vai tanto espalhar para outras pessoas a mensagem, como foi o do trimestre passado que a gente aprendeu, e também a gente vai não vai cometer tantos erros mais, né? Tantos porque eu falo que nós somos pecadores. Deus é o único ser perfeito. Mas nós vamos permanecer ligados, assim, meio que constantemente, né? Sim, é exatamente isso que você falou, né, Elisa? O segredo é estar em comunhão com Cristo, né? Porque quando a gente está em comunhão com Cristo, a gente vai estar apto a ouvir a voz do Espírito Santo. E ouvindo a voz do Espírito Santo, a gente vai conseguir distinguir o certo e errado e fazer a escolha certa sempre, né? Nós vimos que, apesar da Eva ter sido ensinada por Deus, no próprio jardim, ela acabou não levando tão a sério isso, e ao invés de procurar ajuda divina naquela situação, ela acabou aceitando a mensagem. E Adão também, apesar de ele saber distinguir entre o certo e o errado, ele acabou fazendo a escolha errada. E a conclusão que a gente pode tirar com tudo isso é que nós podemos ser facilmente enganados e que a fé e a obediência em Deus são a nossa proteção. Uhum. E é muito legal isso que vocês comentaram, porque tem um conceito muito legal que tem na história do Gênesis, na história do Éden, que vai mostrar que até o momento quem tinha decidido que era bom e mal era o próprio Deus. Então, os dias eram bons, a criação do homem era muito boa, e não era bom que o homem esteja que ele ficasse sozinho. Só que aí quando chega na hora do homem colocar nas mãos e escolher o que é bom e mal, as coisas acabam dando errado. Então, a grande lição que fica pra gente é, quando a gente decide que a gente sabe das coisas e que eu vou decidir o que é bom e mal, a história a gente já sabe, não dá muito certo. Mas no momento que a gente confia em Deus para nos mostrar e nos ensinar o que é bom e mal, as coisas ficam muito mais belas e fica com muito mais sentido. E assim, nesse contexto, né, a gente pode imaginar imaginar não, a gente pode ter certeza, as coisas dentro do Jardim do Éden eram perfeitas, né? Então, assim, Adão e Eva, eles estavam aprendendo, eles estavam crescendo, Deus estava os ensinando, mas eles eram perfeitos, né? Então, a educação tinha um propósito, né, de mostrar esse mundo diferente, trazer eles para mais próximo de Deus, Deus se revelar cada vez mais para eles. Mas depois que o ser humano saiu do Jardim do Éden, a educação muda, porque a gente não tem mais aquele acesso direto a Deus que eles tinham lá, né, de você conversar cara a cara, assim, Deus falar pessoalmente, você escutar a voz literal de Deus, assim. Então, muitas coisas mudaram depois, né, da entrada do pecado. Então, hoje em dia, a gente olhando para nós, agora, na humanidade, qual que é o papel dessa educação divina nas nossas vidas hoje, né? Qual que é o propósito de Deus tentar nos educar hoje? Olha, eu acredito que o propósito, né, é que a gente possa cada vez mais, da mesma forma que foi no Éden, dele ensinando sobre o caráter de Deus, a educação celestial, ensinar pra gente os valores, os princípios do céu. Eu vejo que a verdadeira educação nos leva à promessa de Cristo, né? Que é a volta dele. Então, durante esse tempo que a gente passar aqui na Terra até ele voltar, a gente pode compartilhar nosso conhecimento. E levar essa educação para mais pessoas, né? Para que elas possam se preparar para a volta dele. É legal essa perspectiva que vocês trouxeram, quando a gente percebe essa realidade, que o ensino ele é uma coisa que não é, vamos dizer assim, mandatório de alguma forma, porque a imagem que a gente tem às vezes de Deus é um Deus que impõe, o Deus impositor, e muito pelo contrário, ele quer nos ensinar a viver uma vida em plenitude. Então, quando a gente tem a figura desse professor, né, que está nos ensinando, é uma coisa contínua e diária. Então, a gente não vê a figura de um ditador mandatório, mas sim de um professor que quer gradualmente nos ensinar. Sim, sim. Então, meio que a educação passou a ser uma forma de mostrar para a humanidade, ajudar a humanidade a conhecer a verdade, a conhecer o que realmente aconteceu na história e mostrar Deus para as pessoas, mostrar sua bondade, mostrar seu amor. E através da oração, através do serviço, a gente pode se aproximar de Deus como Adão e Eva faziam no Éden. Exatamente. Se a gente for ver, que nem o Gustavo comentou antes, que nem a Cat comentou agora, a questão do ser gradual, o processo de santificação é um processo de educação, né?
É Deus nos reeducando, Deus nos mostrando o caminho, nos trazendo para mais perto dele, para que um dia nós possamos estar ao lado dele como os nossos antepassados, né, Adão e Eva um dia estiveram. E, gente, esse foi a primeira lição do trimestre. Espero que vocês tenham gostado, vocês continuem nos acompanhando, continuem estando aqui conosco. Deixa o seu comentário, que nós gostamos muito, sério. Teve uma pessoa que comentou e, nossa, foi uma festa aqui do grupo, que todo mundo compartilhou e tal, falou, comente, a gente gosta de saber o que vocês estão achando, se vocês estão gostando ou não. Curta, compartilhe com seus amigos, com quem você gosta, se você achou legal, se você não achou, enfim. É isso, gente. Essa foi só uma prévia da lição, só para deixar um gostinho de quero mais em vocês, e até a próxima semana.